Oi galera, meu nome é Luiz Eduardo, sou cego. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou explicar a zona que está acontecendo no Campeonato Paulista, além de dar minha opinião sobre essa situação. Mas antes de começar o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam e assistam os vídeos até o final, porque eu sempre trago conteúdos bacanas. E assistir o vídeo até o final ajuda bastante o YouTube a recomendar o meu canal. Bem, antes de começar propriamente dito, é preciso relembrar que o Campeonato Paulista foi paralisado há uma semana atrás. Até aí tudo ok, até quem não acompanha futebol tá sabendo disso. Mas só que ontem a CBF começou, a FPF no caso, começou a pensar em uma possibilidade de se realizar alguns jogos dessa quinta rodada, para principalmente ajudar alguns clubes pequenos. Por isso, começou-se a se pensar um local para a realização de Corinthians e Mirassol e Palmeiras e Santo André. O local definido foi Volta Redonda, onde o prefeito aceitou a realização dos jogos. Mas só que essa decisão só foi divulgada para os clubes à noite. Portanto, os times fizeram uma logística de última hora, porque para quem não sabe, esses times quando tem jogos fazem uma longa preparação dos seus atletas, tem concentração e tudo mais. Mas só que como em tese era para não haver rodada, os jogadores estavam treinando numa boa e já estavam em suas casas inclusive. Por isso esses times fizeram uma logística de última hora. O time do Corinthians foi de ônibus até Volta Redonda. Já o time do Mirassol, pessoal, teve que ir, chegou inclusive à Volta Redonda hoje à tarde. Pegou um avião até o aeroporto do Rio e lá pegaram um ônibus até Volta Redonda. Mas até aí tudo ok. Em tese, o jogo era para ser realizado normalmente, né? Esses dois jogos em Volta Redonda. Mas só que aí começou-se a pensar também no cancelamento do jogo do Palmeiras, porque o Felipe Melo e um jogador do Santo André se indignaram com essa situação. Eles perguntaram: oxe, mas qual a diferença de se realizar um jogo em São Paulo ou um jogo no Rio? Não seria melhor ser realizado o jogo em São Paulo? Qual a diferença para a contaminação? E aí, durante toda essa manhã ficou esse impasse: tem jogo ou não tem? Mas, finalmente, hoje à tarde, a FPF confirmou esses dois jogos. O time do Corinthians, inclusive, está jogando agora. O jogo começou às 21 horas. Já o time do Palmeiras joga amanhã às 21h30. Mas só que o que aconteceu também? A CBF estava pensando em mandar algumas partidas da Copa do Brasil lá também, porque para os clubes paulistas a CBF já estava adiantando o calendário, porque caso o Campeonato Paulista voltasse em abril, já não teria problema com o calendário, já que os compromissos desse mês estavam sendo remanejados para março. Mas só que hoje à tarde, o prefeito de Volta Redonda disse que não haverá mais jogos na cidade, exceto esses dois jogos que já tinham sido programados, mas nenhum jogo poderá ser realizado. E aí eu fico pensando, cara, qual é a diferença de se realizar jogos dos estaduais e não se realizar jogos da Copa do Brasil? A quantidade de pessoas em campo é praticamente a mesma, 22 jogadores mais ou menos, e os treinadores participam. Então qual é a diferença? Fora que tem uma questão aí também, ou tem ou não tem o jogo. Eu acho que essa zona deveria se acabar, deveria se pensar logo: vamos fazer ou não vamos fazer o jogo? Definir um local específico para se fazer as partidas dos estaduais e a partir daí avisar os clubes. O que não foi feito, foi feito praticamente tudo isso na troça. Outra questão também, aonde seriam realizados os jogos caso o Campeonato Paulista continue? Vamos levantar essa hipótese. Uma hipótese seria ficar indo de estado em estado, o que seria pouco prático, já que não teria como os clubes se planejarem. Mas outra possibilidade que eu acho que é a melhor é os jogos serem realizados nos próprios CTs dos clubes. É claro que não vai ter aquela estrutura de estádio e tudo mais,
mas o campo do CT do clube não tem as traves, não tem o gol, não tem os mesmos tamanhos exigidos pela FIFA. Então qual é o problema de se ter um jogo ali do Campeonato Paulista e de qualquer outra competição? Porque na minha opinião, os jogos, as partidas das competições que dá para ser realizados no centro de treinamento, deveria se fazer isso. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acham de toda essa zona. Toda essa falta de explicação por parte da FPF, dos clubes, essa zona toda. Tchau, galera. Até a próxima.